Boa noite, pessoal. Depois do enrosco aqui para entrar no ar, acho que consegui. Para quem já entrou, desculpa a confusão inicial para configurar. Nós vamos iniciar uma live do Cantinho do Azeite. A gente está na loja física do Cantinho do Azeite, aqui em Brasília. E a live é sobre o mundo maravilhoso e complexo do azeite. Falar um pouquinho do Cantinho do Azeite antes de entrar no assunto. Falar um pouquinho dessa loja onde a gente está, falar um pouquinho de nós. Eu sou Jorge Cordeiro Duarte, sou um dos sócios da empresa. A Sinira, minha esposa, é a outra sócia, eu vou apresentar ela daqui um pouquinho. E nós estamos há 8 anos atuando no mercado de azeite aqui em Brasília. Já atuamos com importação e hoje temos uma loja física especializada em azeite de qualidade. Falando um pouquinho, a loja é esta, a gente faz delivery em Brasília, temos um site para o Brasil inteiro, um e-commerce, e atendemos o Brasil inteiro. A loja em Brasília fica, falando um pouquinho mais, como a gente se posiciona no Brasil. Se vocês olharem no Google, vocês vão perceber que a nossa loja tem 40 avaliações, com a nota 5, nota máxima do Google, com 40 avaliações. E ninguém melhor para falar de nós do que o nosso público. E nós temos bastantes comentários lá no Google que vocês podem olhar. Um dos comentários: por que nota 5? Qualidade dos produtos, qualidade do atendimento e boa localização. Sobre a localização, eu fiz um mapa aqui rascunhado, porque muita gente em Brasília não sabe onde a gente fica, porque Brasília é grande, apesar de ter sido projetada para 1 milhão de habitantes, ela tem hoje, considerando o plano piloto e o entorno, quase 3 milhões. Então, nós ficamos no plano piloto. E eu fiz um rascunho aqui, bem simples, para mostrar aonde a gente fica. Então, Brasília, você tem a BR-050. Da BR-050 sai a Monumental. A Monumental forma a asa de um avião e as asas do avião têm um eixo que pega de norte a sul, então você tem a asa sul e a asa norte. Depois você tem o Lago Sul e o Lago Norte. E em cima você tem alguns bairros, como o Noroeste e o Sudoeste. Então, do lago, da ponta de um lago até a BR-050, acredito que tenha perto de 20 quilômetros. Então, é uma cidade grande, espalhada e horizontal. E aonde nós estamos? Onde está o Cantinho do Azeite? Está num dos bairros perto da BR, no bairro chamado Sudoeste, que do outro lado está o Noroeste. Nós estamos no Sudoeste. E nesse bairro Sudoeste, aonde nós estamos? O bairro Sudoeste tem 3 avenidas. A primeira avenida, que é a Avenida do Comércio, a segunda avenida, que não tem comércio, e a terceira avenida, que tem um pequeno comércio. Na terceira avenida tem uma agência da Caixa Econômica e tem o Pão de Açúcar. E estamos nós ao lado do Pão de Açúcar. Então, esta é a posição para quem é de Brasília ou para quem deseja visitar a nossa loja e queira conhecer a nossa loja. Nós estamos no bairro Sudoeste, na terceira avenida, ao lado do Pão de Açúcar. Então, esta é a nossa posição. Bom,
E nós vamos falar sobre o mundo sublime e complexo do azeite, e vocês poderiam perguntar, como vocês obtiveram esse conhecimento, como é que vocês se baseiam para fornecer esse conhecimento? A primeira coisa, nós temos 8 anos de atuação no mercado. A segunda coisa, nós temos fontes. Então, nós temos 3 grandes fontes de informação. O Mercasei.com, o COI, que é o organismo internacional, e nós temos um terceiro site, que é científico, que é onde nós buscamos a maior parte das informações que a gente vai fornecer para vocês e que nós divulgamos para nossos clientes. É ciência do azeite. O site se chama academia.edu. Você pode se inscrever gratuitamente e passa a receber artigos científicos, não só sobre azeite, mas de outros diversos assuntos. Mas como você se cadastra com o tema, como eu fiz, azeite, você passa a ser alimentado com artigos científicos sobre azeite. E quanto mais você pesquisa, mais ele te informa. E quanto mais você se aprofunda, mais ele te dá informação sobre aquele assunto que você está interessado. Ele tem toda a inteligência lá para te dizer que aquilo que te interessa tem mais um artigo. Então, essas são as nossas fontes. Então, fizemos as apresentações, acho que podemos entrar no assunto propriamente dito, que é o sublime e complexo mundo do azeite. Por que sublime e por que complexo? Então eu fiz aqui um roteirinho, tem umas folhas aqui que vocês estão vendo, só para eu não me perder e vocês desculpem, aliás é a primeira live que nós estamos fazendo e pretendemos fazer uma todas as quintas-feiras, aprofundando os temas que nós vamos apresentar hoje. Hoje a gente vai fazer um apanhado geral do mundo do azeite e a cada quinta-feira a gente vai entrar melhor nos assuntos. Queria apresentar a Sinira, que ela está escondida aqui. Entra aí, Sinira. Gente! Não está aparecendo. Oi, queridos! É um prazer estar aqui com vocês, viu? É uma alegria. E vão cobrando ali. Eu tô ali para anotar os recados, as perguntas, tá bom? Será uma alegria, viu? Tô aqui. Vamos continuar, porque todo mundo tem que aprender alguma coisinha. Então, as perguntas que a gente vai... Eu preparei aqui um roteiro, que eu vou procurar seguir. São 15 itens. Eu vou responder as perguntas que estão neste papel. A primeira delas, por que o azeite é sublime? Por que eu usei a palavra sublime? Segundo, por que o azeite é tão bom para a saúde? Que está dentro da parte do sublime. Por que ele é tão bom para a saúde? Por que a gente fala tanto da saúde do azeite? E por que a gente fala tanto da qualidade do azeite? Um outro assunto que a gente vai abordar, que muita gente nos pergunta, exatamente como é o azeite e como é o azeite de qualidade. Uma outra coisa que a gente vai abordar, por que o azeite de qualidade é tão caro? Outra coisa que a gente vai abordar, por que o azeite brasileiro é tão caro? Outra coisa que a gente vai abordar, por que é complexo esse mundo? Vamos abordar. E a complexidade está relacionada ao cultivo, à produção, ao embalamento, à distribuição e à própria qualidade. Bom, então, esses são os grandes temas. E a gente começa com um tema básico. Afinal, o que é o azeite? E aí a gente entra no que compõe a coisinha que está nesta garrafa.
Então, isso é uma garrafa de azeite. O que é que tem aqui dentro? Muita gente não sabe. Isto são 98% de gorduras. E os outros 2%, primeiro, das gorduras nós vamos abordar um pouco mais para frente quais são as gorduras, que são várias. E além das gorduras tem o quê? Tem vitamina. Tem vitamina A, D, E e K. O resto, 2%. E o que mais tem? Tem produtos, tem composições químicas, álcools, esteróis, clorofila, beta-caroteno, que dá a cor. E tem uma coisa muito importante que a gente vai falar. Polifenóis. E tem uma outra coisa muito importante que a gente também vai falar. Tem voláteis. Então, nós vamos nos ater a 3 coisinhas. Os ácidos graxos, porque o resto é fácil, vitaminas e tudo. Os polifenóis e os voláteis. Essas 3 coisas é que vão nos dizer da complexidade do azeite. Então, vamos começar falando sobre as gorduras, que compõem 98% deste líquido. A primeira gordura, aí vale um pouco falar das gorduras, porque existe gordura boa, que se chama de gordura boa, e existe gordura não tão boa, que é a gordura animal. Então, como é que se dividem as gorduras? Está aqui nesse papelzinho que eu vou abordar. As gorduras, elas podem ser saturadas, como é a gordura animal. E o azeite não tem gordura saturada? Tem, mas pouco. E as insaturadas? É a principal composição do azeite. As insaturadas, você tem as monoinsaturadas e as poliinsaturadas. Tudo isso é química. Eu particularmente fugi da aula de química. Para quem não fugiu, acho que está entendendo melhor do que eu. Então eu apanho um pouco porque eu fugi das aulas de química. Mas é química pura. A questão do monoinsaturado, por que é mono? Porque a gordura, a Cineira sabe melhor do que eu, é uma... Há só uma ligação dupla na molécula. Sim, mas é uma ligação dupla do quê? De átomos que formam uma molécula. É isso? São vários átomos formando uma molécula. Vários átomos formando uma molécula. Tá, e por que é monoinsaturado? Porque existe só uma ligação dupla na molécula. Na molécula. Isso diz o quê? Diz muita coisa na química orgânica. Tá, e o poliinsaturado? O azeite também tem. Então, o azeite tem monossaturado, só uma gordura. Se chama uma ligação. Ácido oleico. Só o ácido oleico tem uma ligação dupla. E só o ácido oleico do azeite é monoinsaturado. Já vamos explicar qual a importância disso. Não. Guarda aí que já vamos chegar lá. E o poliinsaturado? Poliinsaturado são gorduras cuja molécula, certo? Fica lá. Tem mais de uma ligação. Poliinsaturado há mais de uma ligação na molécula. Nas moléculas, certo. E aí você tem 2 ácidos, o linoleico e o linolênico. Aí vocês devem estar achando o assunto muito chato, né? Mas vocês já viram falar dos ômega? É disso que estamos falando. O ômega são as gorduras. O ômega são os ácidos. O ácido oleico é ômega 9. O ácido linoleico é o ômega 6. E o que é o ômega 3? É o ácido linolênico. Então, o azeite tem ômega 3, ômega 6 e ômega 9. E acho que todo mundo sabe a importância do ômega 3. E o ômega 3 está aqui dentro.
no ácido linolênico. E qual é a proporção desse negócio aí? 98% não é gordura? Até 85% do que tem aqui dentro é ácido oleico. Ou seja, é o tal do monoinsaturado ômega 9. 80 até 85% do que está aqui dentro. E do ômega 3 tem bastante? Não. Ômega 3 tem só 1%. E o ômega 6 tem até 20%. E, inclusive, a proporção entre os poliinsaturados, ela tem que ter uma certa relação, senão ela provoca um desequilíbrio no organismo, mas isso é muito complicado, a gente não vai entrar muito no mérito, talvez numa próxima vez. Mas o que importa para vocês disso tudo que eu falei é o seguinte: o ácido oleico ômega 9 corresponde a 85% das gorduras do azeite. É isso que é importante. E nós vamos ver daqui um pouco por quê. Bom, então, falando sobre as gorduras, está tudo bem, Cineira? Não, certinho? tranquilo. Beleza. Como é que, o que é acidez? Essas gorduras, como é que se mede, como é que se classifica o azeite? É em função dessas gorduras, porque essas gorduras podem não estar em bom estado. E o que é a acidez, que muita gente chega aqui e fala assim, eu quero um azeite mais ácido ou um azeite menos ácido. Acidez de azeite não tem gosto. É uma medida química daquela gordura que está lá. Não tem gosto, nem sabor, nem aroma. É uma medida química que não tem gosto e nem aroma. E como é que se classifica isso? Extra virgem. Acidez menor de que 8%. Então está aqui, que eu vou falando. O virgem, entre 8% e 2%, já explico já essas coisas aqui. Depois você tem o azeite lampante, que é acima de 2%. Depois disso tem que refinar, porque é impróprio para consumo. E você tem óleos mistos e compostos dentro da classificação. O que é o 0,8%? Existe uma medida química feita em laboratório, que é este documento. Aliás, eu granfiei. Isso aqui foi feito pela Universidade de Lisboa. E o que é que ele mede? Ele mede as gorduras. A segunda página aqui, tem aquelas gorduras todas, e ele mede quantos por cento tem de cada gordura, e ele mede a acidez. O que é a acidez que este relatório mede? A acidez é o quanto da gordura está deteriorada. E no caso é 0,8. Então, a análise do laboratório vai mostrar que 0,8 daquela acidez são ácidos graxos livres. Ou seja, livre porque o ácido gordo se decompôs. 0,8% daquela gordura está em decomposição. 0,8. Ou 0,1. Passou de 0,8 não é mais extra virgem. Isso é medido em laboratório. Tá, e o que mais que o laboratório mede? O percentual de cada gordura que está aqui. Então, o percentual de ácido oleico, o percentual do linoleico, tem o palmítico, que é a gordura saturada, que tem poucas proporções. E quando o laboratório faz essa análise, além de dizer a acidez, o que é que ela está dizendo? Que a proporção
e cada gordura que está lá dentro está numa margem X. Ou seja, o ácido oleico está com 70%. No máximo é 85%. Ele não pode ter menos de 50%. Se esta análise disser que tem menos de 50% de ácido oleico, quer dizer o quê? Que isto não é azeite. É outra coisa. E essas gorduras que estão nessa análise, elas diferem muito de um outro óleo? Por exemplo, se eu estiver fazendo uma análise de óleo de soja, óleo de soja vai ter as mesmas gorduras, só que em proporções diferentes. Então, o laboratório vai saber, pela proporção das gorduras que estão aqui dentro, se isso é azeite ou não é azeite. E se ele é extra virgem ou não é extra virgem. Então, no final do relatório, aqui embaixo, a técnica diz o seguinte: aqui a conclusão da técnica. A amostra avaliada apresenta para o ensaio realizado características de azeite virgem extra, ou seja, acidez abaixo de 8 e todas as gorduras dentro do intervalo aceito para a composição do azeite. Se isso não fosse azeite, as medidas de cada gordura não seriam no intervalo que está aqui. E aí ela faria a conclusão: isto não é azeite. Ela poderia até concluir: é soja ou azeite. Então, a avaliação do azeite é feita com este laudo. Este laudo é usado pelo Ministério da Agricultura para importação de azeites. Só entra azeite no Brasil aonde, com este relatório e com as medidas todas dentro do intervalo. Acidez e todas as gorduras. Então, com isso a gente chega na composição. 85% é ácido oleico, pode variar de 50 a 85%, as outras gorduras também podem variar, e não é medido os teores de polifenóis, por exemplo. Não é medido o teor de voláteis. Por quê? Porque isso não vai indicar se o produto é falso ou não, vai indicar outra coisa. Vai indicar sabores e aromas que a gente vai falar já. Bom, então, já falamos sobre a classificação. Agora vamos falar então do aroma dos sabores. Tá, a medida química já disse. Isso aqui é azeite, e isso aqui tem um determinado teor de ácido oleico e não é falso. E os aromas e sabores disso? Aquela análise não disse. E como é que eu sei? Só provando. Ou pegando um relatório do produtor que pediu para que alguém fizesse a análise dos aromas e sabores, que são as provas sensoriais. Isso não é exigido ainda por, acredito, nenhum país. Mas acredito que logo passa a ser. Bom, então aí como é que são esses aromas e sabores? O produtor pode pedir para um grupo, uma banca de especialistas, experimentar o azeite e fazer a prova daquele azeite. Essa prova vai demonstrar o seguinte: amargor e picância e outros sabores. Então temos aqui os polifenóis. O azeite pode ser amargo e picante no sabor. Quem é que dá o amargor e picância?
Lembram da composição do azeite que eu disse que tinha polifenóis? Nós vamos falar muito dos polifenóis. O polifenol dá o gosto amargo e dá a picância do azeite. Quanto mais polifenol, mais amargo, mais picante. Tá, e o resto dos sabores, quem é que dá? São os voláteis, que nós também já dissemos que compõem o azeite. Tá, e o que são os voláteis? Por que que um pêssego tem gosto de pêssego? Vocês já se perguntaram? São os voláteis do pêssego. E o azeite tem também seus voláteis, né? Qual é o gosto do azeite? Mais de 100 voláteis foram identificados no azeite. E o sabor do azeite não é uma coisa tão característica como o sabor do pêssego. Mas o pêssego também não é resultado de um só volátil. São vários voláteis que vão dar aquele sabor característico do pêssego. A química dos alimentos sabe disso e imita sabor de qualquer coisa. Imita sabor de pêssego, imita sabor de maçã. Aliás, um dos voláteis da maçã é usada como detergente. Eu não lembro agora o nome, numa outra aula a gente pode falar sobre isso. Bom, mas os voláteis, então, do azeite são conhecidos mais de 100. E aí a gente pode até fazer uma comparação com os voláteis da uva. O outro dia eu estava numa exposição de vinho e veio um sommelier todo encantado com um copo de vinho e falou assim: olha o aroma que tem este copo de vinho. Eu não sou um especialista em vinho. Aí eu vi que tinha um gosto de fruta. E aí ele virou para mim e falou assim: é framboesa. Ou seja, o vinho pode ter um aroma e um sabor de framboesa. E de onde vem isso? Do volátil, dos voláteis, que a framboesa também tem e que foram parar na uva. Tá, e o azeite pode receber voláteis de outras frutas? Sim. Porque isto é o encanto, isto é o que nós dizemos do mundo maravilhoso do azeite. Os voláteis, a natureza leva para este produto aromas de frutas e de outras coisas que a gente já vai ver. Então, os voláteis trazem que tipo de coisa? Trazem sabores herbáceos. Trazem sabores verdes. Aí, até um tempo atrás, eu achei que herbáceo e verde era a mesma coisa, mas aí eu vi esta roda de sabor. Esta é a roda de sabores do azeite. Tudo isso aqui, o azeite pode ter. E como é que vem parar isso aqui? É a riqueza da natureza. E todo ano vai vir? Depende do solo, depende do clima. Nem sempre eu vou ter os mesmos aromas, porque os voláteis são muito influenciados pela... Estava de ponta cabeça? Tava, não. Eu não sei. Então, Tá de ponta cabeça? Deixa eu ver. Nós vamos abordar daqui um pouco a questão do cultivo. A gente ainda não falou sobre isso, falamos da composição, agora estamos falando dos sabores, estamos falando dos aromas, estamos falando como é que foi avaliado. Daqui um pouco a gente vai falar como é que é o cultivo e como é que a natureza influencia. Mas a natureza pode trazer então
para o azeite, sabores herbáceos. Aí essa roda aqui diz o que é o sabor herbáceo. Herbáceo pode ser de folha de tomate. Essa é a diferença entre herbáceo e verde. Verde é sabor de tomate verde. Pode estar lá. E o herbáceo é o sabor da folha do tomate. As duas coisas podem estar lá. E que mais que é herbáceo? Grama. Grama cortada. Pode ter sabor de grama cortada. Que mais pode ter? Sabor de folha de oliveira. Sabor de folha de salada. Sabor de folha de figo. E dentro da linha do herbáceo também, sabor de alcachofra. Daí o verde, sabores verdes. Vai ter tomate verde, maçã verde, banana verde, tomate verde, sabor de azeitona, que muita gente quer sabor de azeitona, sabor de chá verde e sabor de menta. Isso a gente vai ver daqui a um pouco como é que a natureza põe isso lá dentro. Tá, e que mais que pode ter? Pode ter sabor frutado. E que sabores frutados são esses? Pode ser de abacate, pode ser de limão, pode ser de maçã Fuji, pode ser de goiaba, que eu nem lembro que fruta é essa, e pode ser uma salada de frutas qualquer. O que mais que pode ter lá dentro provocado pelos voláteis? Fragrâncias, perfumes, florais. Pode ter perfumes florais. O que mais que pode ter ainda? Pimenta. Pode ter simplesmente apimentado, em vários graus. Que mais que pode ter? Pode ter mais. Amêndoa. Pode ter amêndoa. Pode ter... Em geral aqui são nozes, amêndoas em geral. Bom, isso tudo, esses sabores, eles podem ser só sabores perfeitos? Não. Porque se o produto foi maltratado, e a gente vai ver daqui um pouco como é que ele é maltratado, ele pode ter sabores ruins. Ele pode cheirar mal. E ele pode ter gosto apinagrado, pode ter gosto amadeirado, pode ter ranço, pode ter uma série de coisas que foram parar lá porque tudo foi muito mal manuseado. Isso tudo a gente vai ver daqui a um pouco. Bom, aí ficaria uma pergunta. Eu consigo identificar, quando eu provo um azeite, alguma dessas coisas que eu disse? Aí vai do sensorial de cada um, da capacidade sensorial de cada um. A minha esposa tem uma parte sensitiva melhor do que a minha. Nós temos uma cliente de quantos anos, Sinira? 15 anos hoje. Agora, mas quando ela começou, tinha 7 anos? Não, 10. Ela conseguia identificar... Consegue. No azeite, consegue identificar no azeite o tomate, a alcachofra, a maçã, o limão. Manjericão. Isso é um poder associado a cada pessoa. E
também tem muito de aprendizado. Você pode aprender a sentir os aromas, experimentando cada vez mais. E tem todo um ritual, você tem que estar num local adequado, silêncio, você tem que estar com a boca limpa, e aí você vai testando, vendo se você consegue captar algum desses aromas que estão nesta roda. Esta roda foi criada pelo senhor Richard Gall, e ele tem no site dele, você pode comprar essa roda. Beleza? Bom, então, isso falamos da composição, falamos do aromas e sabores. E azeite, aí vocês podem estar perguntando, e o azeite aromatizado? Aí você forçou colocando algumas coisas no produto. Essas coisas podem ser óleos essenciais com aromas daquilo que você quer colocar, que pode ser limão, manjericão, pimenta, alecrim, sálvia e alho. Eu esqueci de botar aqui, pode ser alho. E o alho pode entrar aqui dentro como um óleo essencial de alho ou pode ser esmagado junto. E quem avalia, isso é um problema. Aí quando a gente fala da complexidade, vocês pensam que é fácil? Isso é pergunta para o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura só avalia azeite puro. Azeites aromatizados são avaliados pela Anvisa. E a Anvisa tem várias categorias de azeite aromatizado. Por quê? Porque a aromatização do azeite pode ser por infusão e vai receber um determinado nome. Então, muita gente, muito importador, perdeu dinheiro porque a Anvisa não permitiu a comercialização de um azeite que ele trouxe da Itália. Por quê? Porque a classificação do que foi colocado dentro do azeite tem que estar clara no rótulo, no nome e na avaliação química que vai ser feita. Existe todo um relatório da Anvisa para classificar azeite aromatizado. Parece simples, não parece? É só botar o alho lá dentro. Não é. A Anvisa é rigorosíssima e não permite vacilo. Então, o azeite pode ser condimento de azeite com pimenta. Ou pode ser azeite com pimenta. E tudo vai depender se foi infusão, se foi esmagado junto ou se o produto está lá dentro. Aí os importadores reclamam, não, o Brasil é muito exigente, o Brasil é exigente. No azeite, o Brasil consome muito azeite. E a importação do azeite no Brasil é muito rigorosa. Eu já importei azeite, não aromatizado, e foi rigoroso. Aromatizado, conheço importadores que perderam a sua importação. Então, o azeite aromatizado, além daqueles sabores que eu falei, ele pode ser trufado, como este aqui. Esse aqui é um azeite com trufa. Ele tem um pedaço de trufa aqui dentro, mas ele é por infusão. E tem azeite com trufa. Aí entra no mesmo problema. Condimento de azeite com trufas ou azeite com trufa. Se o azeite tiver a trufa dentro, azeite com trufa. Se for com infusão de óleo essencial de trufas, ele é um condimento de azeite
com trufa. Pode ser trufa branca, trufa preta. E aqui a gente tem um condimento de azeite extra virgem com limão siciliano. Ele não tem o limão dentro, foi com infusão de óleo essencial de limão. Então ele é chamado de condimento. Vocês vão encontrar muito azeite de limão escrito azeite com limão, porque a Anvisa de vez em quando dá uma vacilada, mas o correto é condimento de azeite com limão. Então, nós falamos sobre azeites, sobre a composição, sobre aromas e sabores e sobre os aromatizados. Muito bem. Além dos voláteis e além dos polifenóis, o que é que mais afeta o sabor? Aliás, não é bem o que afeta o sabor. O que é que afeta o azeite? A variedade que entrou no azeite. Esse azeite tem que variedade? Nós temos, empresta o livro aí, Cirilo. Nós temos mais de 500 tipos de azeitona. Este é um livro que fala sobre 500 tipos de azeitona. E as azeitonas são todas iguais? Claro que não. As uvas são todas iguais? Não. Então, o azeite está caminhando para o mesmo destino, para a mesma história do vinho, aonde eu escolho um vinho por causa da uva, ou por causa do blend de uvas. O azeite, ele pode ser um monovarietal de uma única espécie de azeitona, ou pode ser um blend de várias azeitonas. E já tem cliente que procura azeite pela variedade da azeitona. Assim como eu quero um vinho Sauvignon, eu posso querer um azeite Coratina. Já tem. Já tem. E quais são as principais variedades, então? E o que muda nas variedades? As variedades, elas mudam no sabor, elas mudam no amargor, na picância com relação à parte sensitiva. Com relação à parte de plantação, não vou abordar, mas um produtor, ela escolhe a variedade muito pelo tempo em que ela vai permitir a colheita. Tudo isso varia. As 500 variedades permitem que o produtor faça uma mescla em função do tempo, porque cada uma vai começar produzindo um determinado tempo, tem lá todas umas características técnicas. Mas para nós a gente está mais interessado agora nos aromas e sabores. Então, a azeitona, ela pode ser amarga ou picante, muito, médio e fraquinho. Então, das mais famosas, uma outra característica: cada país tem a sua variedade e as variedades não se repetem ou não se repetiam. Agora a globalização mudou tudo, mas na origem, e aí está a parte rica do azeite, cada país tinha a sua variedade de azeitona. Portugal tinha as suas, a Espanha, apesar de estar do lado, tinha as suas e não repetia as de Portugal. A Itália, apesar de também estar próximo, tinha as suas variedades e não repetia nem da Espanha, nem de Portugal. E a Grécia tem as suas variedades. Uma outra particularidade: Portugal
tem poucas variedades. Não passam de uma dezena, não passam de 20. Espanha tem mais, mas não chega, acho que a 100. A Itália é o país com mais variedades. E a Grécia tem menos de 10 variedades de azeitona. Bom, e em termos que nos interessa, é mais a questão de sabor, mais a questão sensorial. Qual é a azeitona mais forte que existe? Dizem que é a Coratina italiana. Mas tem outro. Tem a Picual espanhola. Tem a Orriblanca espanhola. Tem a Coroneik da Grécia. E tem a Cobrançosa de Portugal. Azeitonas amargas e picantes, que dão origem a azeites amargos e picantes. E azeitonas leves. Portugal tem a Galega, que é uma azeitona leve, ou seja, dá origem a um azeite leve, sem muito amargor e sem picância. A gente vai falar depois de uma característica nem tão positiva dessas coisas. Então, a azeitona vai influenciar o tom de amargor e picância do azeite. Daqui a pouco a gente vai ver a importância disso. Mas tem uma outra característica das azeitonas fortes que interessam para o consumidor e para o produtor. As azeitonas fortes são mais fortes também na oxidação. Elas retardam a oxidação do produto. Ou seja, as variedades fortes de azeitona fazem o azeite ser mais durável. E as azeitonas leves fazem o azeite ser menos durável, oxidar mais cedo. Então, azeite de arbequina tem que ser consumido mais rápido. É saboroso, leve. Azeite galega, saboroso, leve, mas tem que ser consumido mais rápido que um azeite de Coratina. E aí vai uma questão de gosto. Tem gente que gosta de forte, tem gente que gosta de mais leve, tem gente que não gosta de muito amargo. Então é uma questão de gosto. Mas existe também a questão do tempo em que o produto se mantém estável. Bom, então, já falamos da composição, já falamos dos aromas e sabores, falamos agora do amargor de cada variedade. Aí vem uma pergunta: como é que eu harmonizo isso tudo com o que eu como? A harmonização. Quando é que eu consumo um azeite forte? Azeite amargo e picante? Quando é que eu consumo um azeite leve? Nós temos o caso de um cliente que levou um azeite leve. E ele disse que não gostou. Até o momento em que ele fez um peixe. E quando ele fez o peixe, a família toda gostou daquele azeite. Então hoje, e ele não tinha gostado do azeite. E hoje ele leva para fazer peixe. Então é uma questão de harmonização. O que é que harmoniza com... Aí vamos um pouco para a classificação dos azeites de acordo com esses sabores e aromas. O azeite ele é conhecido como frutado verde intenso, frutado verde leve e frutado maduro. Frutado verde intenso, muito amargo, muito picante. Frutado verde médio,
amargo e picante levemente e com sabores frutados. Frutado médio, pouco amargor, pouca picância e mais sabores de fruta. E pode chegar até um azeite levemente adocicado. Tá, então já ficou fácil harmonizar. O frutado verde intenso eu vou usar com pratos fortes, como bacalhau, carnes vermelhas, frutos do mar, ou apreciar a cru com pão, com queijo. Vou apreciar o amargor e a picância daquele produto puro. Depois nós vamos falar da questão da saúde. Segura aí, que tem uma questão de saúde envolvida aí, mas a gente vai falar daqui um pouco. O frutado verde médio não é tão amargo, porque não é todo mundo que... O frutado verde intenso é daquele que raspa na garganta. Daquele que quando você põe na boca sente o gosto amargo e quando desce na garganta sai cortando. Tem gente que não gosta. Então aí ele vai para o frutado verde médio, que vai combinar com pratos médios, não vai falhar tanto no bacalhau, mas não tem a intensidade do anterior. Então ele pode ir para uma carne mais leve, uma carne branca, frango, e os frutados maduros para peixes suaves, ou até sobremesa. Aí, sobremesa? Sim, sorvete. Sorvete de creme com azeite leve. Se você botar o intenso, você vai sentir o amargo do azeite no sorvete. Você não vai querer. Mas o frutado médio, frutado maduro, vai ter o sabor de fruta no azeite, no sorvete que você está consumindo, que normalmente é de creme. Então, se você botar o azeite no sorvete de creme, você vai ter um sorvete cremoso. E então, você pode, além do sorvete, aonde mais você pode usar azeite? No brownie. Azeite com chocolate combina pra caramba. Ou no brownie ou no chocolate mesmo, puro. E aí tem que ser o maduro, o leve. Bom, então, já falamos da composição, falamos dos aromas e sabores, falamos da harmonização. Como é que os concursos, como é que eu sei se um azeite é bom ou não? Existe, lá para o final da... Quanto tempo a gente já passou? Que já 1 hora. Oi? 1 hora. Já deu 1 hora? Já deu, já. Puxa vida. Então, o coisa vai tirar logo a gente. Bom, os concursos, eles medem o amargor, a picância, a harmonia e a persistência. Amargor já falamos, picância já falamos, a harmonia é se o sabor ficou perfeito, se está agradável, e a persistência é se ficou na boca, as pessoas saem daqui e continuam sentindo aquele sabor. Ok, então, e a questão da saúde? Então a gente falou muito que a gente ia abordar a questão do ácido oleico e polifenóis. E a questão da saúde? Ácido oleico e polifenóis quer dizer antioxidante e anti-inflamatório. Antioxidante e anti-inflamatório, apesar de ser 2 palavrinhas, no corpo humano é tudo. Muita coisa no corpo humano é inflamação. E muita coisa no corpo humano é oxidação. Então, o ácido oleico, o conjunto ácido oleico e polifenóis que a gente viu que tem no azeite, é o que dão a saúde.
Então, um azeite amargo e picante é mais saudável, porque tem mais polifenóis. O ácido oleico não afeta tanto. E quais são os benefícios do azeite? Essa lista toda aqui. Por quê? Porque quase tudo no organismo é inflamação ou oxidação ou mau funcionamento de células porque estão oxidadas ou porque estão em mau funcionamento.